Ai, ai, cadê? Então, eu não sei. O título do relato é O Compadre d'Água, de Itacarambi, Minas Gerais, é assim que fala, gente. Eu não sei se estou falando certo o nome da cidade. E aí depois tem aqui, ó, primeiro relato, Convívio com os Seres. Então eu não sei direito, mas... Ai, joguei tudo no chão, rapaz. Vamos lá. Meu primeiro relato é um moço, acredito. Meu primeiro relato, e deixando claro que não aconteceu comigo, e sim com meu avô. O que são esses seres ou essas criaturas? Vamos ver. Na verdade, eu não os considero seres sobrenaturais, então já viu alguma coisa aí, ó. Eu não os considero seres sobrenaturais, não. Nem fantasmas ou algo do tipo. Para mim, eles são reais, de carne, osso e sangue. São, sei lá, alguma espécie de humanoide altamente evoluído, com capacidade especial, como, por exemplo, sobreviver no fundo das águas, nos rios de água doce. Se materializam em objetos ou animais para passar despercebido por algum ser humano. Mas aí não seria, se ele se materializa, não seria um ser de carne e osso. Ele teria que ser sei lá. Bom, se materializam em objetos ou animais para passar despercebido por algum ser humano, e que inclusive um dos maiores rios que mais relatam lendas e histórias desse tipo é o Rio São Francisco, que é o ponto de partida da nossa história. Nós sempre moramos às margens do São Francisco. Minha cidade foi fundada por índios. O nome da cidade é indígena, em Tupi-Guarani, Itacarambi. Não sei se é assim se eu tô pronunciando certo. Cidade das Pedras Redondas, ou Pedra das Quatro Faces. Acho que significa isso. Ita é pedra. E aí Carambi deve ser isso daí. Redonda ou quatro faces, sei lá. E estamos rodeados por reservas indígenas. A principal reserva, que é mais conhecida, é a reserva Chacriabá. É isso? Chacriabá. Com pouco mais de 16 mil habitantes. Cidade bem pacata, porém de uma recepção de dar inveja. Devido aos acontecimentos que ocorreram por aqui, a cidadezinha ganhou até decorações na praça, fazendo-nos assim acreditar que realmente existe alguma coisa. Eu, na verdade, acredito mesmo, e já tive até contato com esses seres. Posso mandar fotos das decorações da minha cidade aqui. Sei que vocês irão ficar super curiosos. E se quiserem vir passear, serão super bem-vindos. Serão super bem-vindos aqui. Muito obrigada. Quero sim, quero passear. Mas vamos ao relato. Na época, o meu avô, que era um dos maiores pescadores, e é até hoje, com os seus 80 e poucos anos, ele sempre ia pescar. E diferente dos outros pescadores, ele pescava à noite e só voltava para casa de manhã cedo do outro dia. Meu avô tinha uma escada de filhos. Cada ano nascia um, dois no ano não dá, né? Ou não, só se fosse gêmeos, enfim. Cada ano nascia um, dois e no total foram 6 filhos. Na época, meu avô era novo, ele tinha uma força enorme e era muito desejado pelas moças do povoado. Minha mãe é a mais velha de todos os filhos e ajudava minha avó a fazer o almoço e a janta no fogão a lenha. Certa vez, meu avô saiu para pescar de tardezinha, colocou o facão e as redes em seu barco, um punhado de arroz e uma banda de abóbora. Banda? De abóbora. Tinha uma cachorrinha vira-latas que o acompanhava sempre para onde ele ia, e lá foi ele, com sua fiel companheira em seu barco. Na época, o rio estava cheio e a fartura tomou conta de toda a região. Porém, o rio estava escasso de peixe. Não havia uma piaba sequer nas águas amarronzadas do São Francisco. Meu avô passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Atracou o barco no barranco de uma ilha e por ali se acolheu. Fez uma fogueira e cozinhou a abóbora com arroz, se alimentou e alimentou também sua cachorrinha companheira. No dia seguinte, de manhã cedinho, ele tornou a pescar, mas foi em vão. Nenhum peixe havia ali, o deixando triste,
já que vivia da venda dos peixes. Então, se recordou de uma antiga simpatia que o seu pai, o meu bisavô, contava. Era uma espécie de oferenda, na verdade. Em troca, receberia peixes, sem fazer esforço algum. Ele não tinha nada além das redes e do facão. Então fez um trato ou um acordo com os seres. Pediu para que o nego d'água, o compadre d'água... o compadre d'água é a mesma coisa que o nego d'água, entendi. Então ele pediu para que o nego d'água ou o compadre d'água lhe desse peixe. E no dia seguinte, ele iria bem cedinho na beira do barranco levar uma oferenda que havia prometido. Ele botou as redes no barco e, triste, começou a chorar, pois nada havia acontecido depois dessa promessa que ele fez pro compadre d'água. Então ele começou a chorar, ficou triste porque não tinha acontecido nada. Quando foi assim, questão de segundos, dezenas de peixes começaram a pular dentro do barco. Eles começaram a entrar no barco, começaram a pular dentro do barco. Isso mesmo, gente, simplesmente começou a pular peixe dentro do barco. Não precisava nem pescar, só entrar no barco. Como se alguém estivesse jogando os peixes para dentro do barco, na verdade. Ele ficou maravilhado, agradeceu e com o barco quase afundando de tanto peixe, ele partiu para casa. Todos ficaram maravilhados com tanta fartura, já que os outros pescadores não haviam pego nada. Eles não tinham pego nada, isso. O que causou até inveja em muitos. E lá foram todos tratar os peixes. Colocaram as curimbas de 2 quilos ou mais no sol para vender. E foi tanto serviço feito que o cansaço tomou conta e foi se deitar. Já de noite, ele conta que teve um sonho. Disse que uma voz dizia para ele que se ele descumprisse o combinado de levar as oferendas e jogar no rio, a primeira cara que aparecesse no barranco, eles levariam embora. Poderia ser algum filho ou não, eles levariam como castigo para o fundo do rio. E assim o dia amanheceu, e o velho se esqueceu de seu acordo, mas nem pisou no rio de manhã. Quando de repente, pela janela do barraco, ele viu sua filha caçula, que já era moça, indo com um pote de barro buscar água para colocar no filtro de barro. Meu avô correu gritando para ela não beirar o rio, mas já era tarde. Ela já havia descido o barranco. Quando veio um vento muito forte, o céu, que estava sem nuvem alguma, começou a escurecer e o dia parecia noite em questão de segundos. As águas do velho Chico ficaram agressivas, com ondas e redemoinhos, soltando assim muitos barcos e os afundando. Meu avô agarrou ela na cintura e a levou para dentro de casa. Todo mundo, sem entender nada, ficou assustado e ele, sem abrir a boca, começou a embalar roupas e catou tudo que havia no barraco, botou tudo na carroça que tinha e saíram todos em direção a uma cidade, que na época estava a mais de 30 quilômetros de distância. E assim chegaram na cidade, bem longe de qualquer rio ou riacho. Ixi, tentando dar o calote na entidade, no compadre d'água. Ah, dá certo não. Bom, os anos foram passando, mas ele jamais esqueceu o trato feito com os seres. Às vezes ele ia beber água e do nada o copo começava a formar uns redemoinhos dentro do copo. Ele, assustado, botou na cabeça de que eles não iriam deixá-lo em paz até que o acordo fosse feito, fosse concretizado. E isso o fez ir para mais distante ainda. Comprou uma casa em uma outra cidade e lá foram eles morar. Porém, ali perto, em uma mata, havia um rochedo com um riacho, mas ele não sabia. Ele estava feliz, pois tinha certeza de que aquele acordo havia sido deixado para trás. Mas, para seu engano, mas ele estava enganado.
o contrato não havia sido deixado para trás. Contrato não, acordo, né? Pelo contrário, estava mais perto de se cumprir. Os dias foram passando e a minha tia foi ficando mais bonita. Toda vez que saía do banho, algo estranho nela acontecia. Era como se a cada dia que passasse, o cabelo dela crescesse de uma maneira absurda. O cabelo estava enorme, passando assim da dobra do joelho já. A pele dela escureceu mais e ela estava linda. Nós temos sangue indígena nas veias, porém ela parecia uma índia legítima. Seu cabelo, que era ondulado, em dias ficou liso e sedoso, como fios de seda. Meu avô ficou extremamente assustado e tinha certeza absoluta de que algo bom não vinha por aí. Minha tia passou a se apaixonar mais e mais pela água. Ela passava horas no banho, cantarolava em línguas estranhas, o que era completamente estranho, já que nunca haviam pisado em uma escola. Seus olhos, que eram castanhos claros, passaram a ganhar uma tonalidade escura, como jabuticaba madura. E isso fazia com que o meu avô entrasse em pânico, desespero, e não dormia mais. Ele tinha insônia e sempre lembrava daquela maldita promessa. Certo dia, já na boquinha da noite, minha tia foi se deitar. E naquela época as casas não tinham muitos quartos, né? Era um quarto enorme para todos os filhos. Meu avô constantemente ia visitá-la para ver se estava tudo bem. E nesse dia havia uma espécie de aura em torno dela. Sei lá, uma luz azulada, como se a sua pele brilhasse. Ele se assustou e foi rezar um credo na sala da casa, quando de repente ouviu gritos vindos do quarto e um vento muito forte arrastou seus irmãos para fora, ficando assim só ela dentro do quarto. A porta bateu e se trancou, mas não havia tranca no quarto, não tinha como a porta se trancar sozinha. Olha, foi uma gritaria só. Meu avô pegou a cartucheira que havia comprado por lá mesmo e arrombou a porta do quarto, quando viu um ser humanoide, parecido com um ser humano, só que baixo, de 1,5 metros de altura mais ou menos, pele bem escura, seus olhos pareciam de peixe, bem arredondados e completamente careca e nu. E o mais bizarro, o seu órgão sexual se assemelhava a um órgão sexual masculino de um animal. Para ser mais preciso, de um cavalo. O que levou ele a entender que se tratava de um ser macho, ou era um ser masculino, né? Meu avô começou a repreender aquilo. Mal sabia ele que não se tratava de algo sobrenatural, do mal, e sim algo que realmente existe. É de carne e osso. Como assim? Porém, pouco se conhece sobre. Além de tudo, devemos proteger e respeitar. Como assim? Enfim, de repente, meu avô viu um buraco no canto do quarto, o que indica mais ainda que aquele ser tem entrado por ali, através de um túnel, talvez. Quando veio um vendaval forte e arrancou metade do teto da casa, ele agarrou, nesse momento ele agarrou o braço da minha tia e a arrastou para dentro daquele buraco. Ah, o bicho lá, o compadre d'água, arrastou para dentro do buraco. Mas meu avô se ajoelhou e chorou demais, dizendo que ele a mataria, que o ser iria matar a filha dele, é isso? Durante anos, o meu avô ficou entristecido. Afinal, isso aconteceu por culpa dele. E sei que até hoje ele se castiga pelo ocorrido. Mas peraí, a moça sumiu? Foi embora no buraco com aquele bicho? Meses mais tarde, ele foi até o riacho que tinha acabado de encontrar e avistou uma parte do vestido da minha tia por lá. Caiu no choro e começou a se culpar. Perguntava em gritos a Deus o porquê de ter sido tão cruel com ele, a ponto de castigá-lo assim. Foi então que ele ouviu um canto, vindo das pedreiras daquelas águas.
Se pôs em total silêncio. Não se ouvia um chiar de grilo, nem de aves, nem mesmo dos ventos nas copas das árvores. Ouvia-se apenas aquele melodioso e suave canto. E como em uma sessão de hipnose, ele não sabe como conseguiu chegar até onde estava. Se encontrava em uma espécie de gruta. Ele não sabe dizer como ele chegou até lá, mas de repente ele estava numa espécie de gruta, é isso? Por debaixo da cachoeira. E como se não bastasse, aquilo dava entrada para um outro lugar, como se tivesse em um outro mundo. Havia vários animais, aves voando e cantarolando sem parar, borboletas de diversas cores e muitas, mas muitas flores, campos de flores. Mas algo muito mais diferente que tudo isso lhe chamou mais ainda a atenção. Ele viu uma pedra enorme no meio do rio. Pedra essa que ele dizia ser uma imensa pepita de ouro. E sobre essa pedra estava uma mulher. Não sei se posso dizer ainda que era uma mulher. Na verdade, era minha tia. Ela estava totalmente mudada, pele bem escura, olhos redondos como os de peixe e o cabelo já cobria todo o corpo, extremamente liso por sinal. Ela estava linda, mas ao mesmo tempo ele não a via mais como sua filha. E antes que me perguntem, não, ela não tinha cauda de peixe como a Ariel. Essas espécies não se assemelham a uma sereia, apenas têm o cabelo enorme e vivem dentro das águas. Na verdade, são criaturas um pouco amigáveis em um certo ponto. Claro que se você prometer e não cumprir, eles irão querer algo em troca. Algo que, sei lá, for de interesse aos olhos deles. E atenção, se você é um ribeirinho e mora perto dos barrancos, e por sinal tem uma miscigenação indígena, se sentir vigiado constantemente, tome muito cuidado. Eles se atraem por pessoas assim. Inclusive vários e vários casos de afogamentos aqui na minha cidade, onde as vítimas todas eram pessoas com essas características, descendentes de indígenas, é isso? Os corpos nunca foram encontrados até hoje, nos fazendo acreditar que possivelmente ainda estejam vivos em algum lugar por aí nessas águas do Velho Chico. Mas enfim, ela o chamou e ainda falava o português. E ele foi até ela, se aproximaram e ela deu a bênção a ele. Ele a abençoou, ou ela pediu a bênção a ele. Ele a abençoou, pediu perdão, chorou, a abraçando fortemente e em seguida pulou sobre aquelas águas cristalinas. Em seguida ela pulou sobre aquelas águas cristalinas do rio e sumiu. Ele nadou, mergulhou tentando encontrá-la, porém sem sucesso. Enfim, né? Hoje ninguém acredita que tem uma tia criada pelo Nego d'Água, mas sei que ela existe e está por aí em alguma água doce. Anos depois do acontecido, meu avô ainda manteve contato com ela. Não só com ela, mas sim com outras dezenas, talvez centenas desses seres tão incríveis e peculiares. Ele já teve contato, inclusive, com crianças dessa espécie. Sim, eles reproduzem. Por esse motivo, acredito que são espécies humanoides, com capacidades que ainda não sabemos, não conhecemos. São seres muito especiais, capazes de se materializar em objetos para passarem despercebido pelas pessoas más, que só querem destruir e acabar com tudo. Hoje, o avistamento dessas criaturas caíram devido ao aumento do desmatamento e da pesca fora de época. Eu mesmo já tive aproximação de uma criança desse tipo. E lembrando aqui que a minha família é indígena. Sou negro, sou preto, tenho cabelo liso e muito escuro. Talvez esse seja o motivo dessas aproximações. Sobre o meu avô... KKKKK, ele deu risada. Sobre o meu avô, até hoje tem roça do outro... Ele até hoje tem roça do outro lado do rio. Vive de pesca e da lavoura, criações de galinhas e porcos. E disse algumas vezes para nós que sua filha veio pedir a bênção a ele. Ele não fala detalhes de como ela está, apenas diz que a viu. Se gostaram do relato, eu posso escrever também sobre a minha experiência com essa criança d'água.
Bom, me desculpem pelas inúmeras informações, tentei resumir o máximo, porém tem muitos detalhes que não relatei ainda. Para ter ideia, tem 4 dias que estou escrevendo esse relato. Escrevo um pouco e paro, escrevo outro pouco e paro, por falta de tempo mesmo. Mas muito obrigado pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, eu não duvido de nada, né? Tem muita história por aí, inclusive, sim, muitas envolvendo aí o Rio São Francisco, muitos mistérios envolvendo os rios, os seres, nessa mata rica que a gente tem aí, esse grande espaço que nós temos aqui no Brasil. Tem também esse lance aí dos indígenas, assim, a Marie tá passando aqui. Então esses seres teriam preferências por descendentes diretos, assim, de indígenas, é isso? Que assim, minha família é indígena, ele falou. Então, descendente não, indígena mesmo. Ui, meu Deus. Porque assim, a gente, assim, aqui também tem uma ascendênciazinha indígena, né? Mas é que me veio na mente também as histórias do Boto, sabe? De todos esses seres. Tem um relato também de uma galera que tava num barco. Ai, não vou lembrar onde. E aí eles viram uma mulher surgir lá na água do barco. Não sei o que aconteceu com a galera do barco. Aí essa mulher saiu da água. Tem vários relatos, né? Várias histórias nesse sentido. Se você aí conhece alguma história ou já presenciou algo do tipo, manda o seu relato para nós, ok? Anotado aqui.